Senhor, meus irmãos, então vamos começar mais uma aula dominical, Escola Dominical. Hoje trata da lição 2, o avivamento no Antigo Testamento. Primeiro, vamos fazer uma dinâmica. Isso aqui é um copo de orações. Senhor, meu Deus, que venha abençoar, Senhor, cada pessoa que está aqui nesta oração, que pede oração, Senhor, venha abençoar grandemente, Senhor, o Senhor sabe o que está precisando, Senhor, seja uma doença, seja o que for, Senhor, seja algum propósito, seja alguma coisa com cura, Senhor, seja o que for, Senhor, que venha abençoar grandemente, Senhor, sabe a necessidade de cada um, Senhor, põe a mão, Senhor, que venha estar abençoando, Senhor, que venha dando cura, Senhor, que venha satisfazendo suas necessidades, Senhor, venha abençoando grandemente cada pessoa aqui desta oração, Senhor, abençoa cada família, cada lar, Senhor. Senhor, se tiver alguma dívida, alguma coisa que vai quitando, Senhor, Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor, tudo isso eu lhe peço, Senhor, nada em meu nome daquele que eu bendito eterno, Senhor, amém. Irmãos, por que eu fiz a oração? Porque através da oração, Deus atende nossos pedidos. Olhe, por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. E pela oração, Deus não permitiu que muitos deles morressem, que Israel ficasse tocando, que Faraó ficasse tocando na vida deles. Tudo foi permissão de Deus. Então, devemos orar. Deus ouve as nossas orações. Aquele que faz a vontade de Deus, que faz de tudo, que tenta limpar, desfazer das coisas erradas, sem procurar estar no caminho certo, procurando fazer aquilo que agrada a Deus, Deus ouve a oração. Quanto mais você deixa do pecado, tenta deixar o pecado, mais vai chegando a Deus. Não quer dizer que não pecamos, mas você tem que fazer de tudo para alcançar o nível. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, igreja, vamos supor que o irmão chega até mim e conta toda a situação dele, fala, olha, eu estou passando por isso, por aquilo, por esse problema, por outro, não sei o que eu faço para resolver, o que eu posso fazer? Oração, né? Então, bem assim é a nossa situação diante de Deus, devemos ter intimidade com Deus, devemos ter as coisas também a Deus. Quando pedimos algo a Deus com fé, Ele nos ouve. Devemos confessar a Ele nossas necessidades, nossos problemas. Ele está sempre nos ouvindo, irmãos. Essa dinâmica vai estar aqui, ó. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Não, aliás, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Então Deus sempre olha, entendeu? E também, vamos supor o quê? Lá no seu quarto, é tudo organizado, né? Tem a cama de canto, tem um guarda-roupa para organizar as roupas, tem um abajur, para a hora que você acordar qualquer hora, você está ligando ali, para você enxergar as coisas. Isso também
Deus quer que organizamos nossa vida. Devemos organizar a nossa vida. Devemos ter um tempo para Deus. Devemos pedir grandemente a Deus. Deus nos ouve sempre. Vamos orar, vamos pedir. É isso que Deus quer. Essa dinâmica está aqui, ó. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Então é isso. Tudo que fizermos seja para edificação. Para edificação devemos corrigir nossos atos, nossa maneira de pensar, tudo. Tudo aquilo que agrada a Deus, vamos torcer para a gente. A Bíblia do Antigo Testamento, textual. Então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, 10. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Leitura bíblica em classe. 2 Crônicas 34, 29 a 33. 29. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá em Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do limpo concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para dar a prova do Senhor e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. 32. E fez-se estar em pé todos quantos se acharam em Jerusalém. Todos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais, seu país, seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Glória a Deus. Comentário. Introdução. Houve momentos em que o povo israelita deixou de se levar com práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humildade e quebrantava, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva ser um dia. Registros como esse, no Antigo Testamento, fundamentaram o ensino desta missão. Panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Êxodo 1, 8, 9, 13, 14. Atos 7, 18 e 19. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava. Mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3, 6. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo.
Atos 7, 32 a 35. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó, de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Aleluia. Glória a Deus. O avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. 1 Samuel 3, 13, 14, 20 e 21. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer. Os israelitas foram derrotados. Resultado: a arca foi tomada. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos. E, ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. 1 Samuel 4, 11 a 22. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. 1 Samuel 7, 2 a 6. Assim, o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. 1 Samuel 7, 10 a 13. Um grande avivamento chegou a Israel, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. 1 Samuel 7, 15. 3. O avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. 2 Crônicas 33, 1 a 10. Como punição, Deus enviou exército assírio para os prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu sua oração e restituiu o reino. 1 Crônicas 33, 11 a 13. Após a morte de Manassés, seu filho, Amós, reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. 2 Crônicas 33, 11 a 25. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens e esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. 2 Crônicas 34, 1 a 7. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. 2 Crônicas 34, 14, 15. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. 1 Crônicas 35, 16 a 19. Agora vamos lá. Revisando o conteúdo. O que Deus fez por intermédio de Moisés? Por intermédio de Moisés, ele exerceu juízo sobre Faraó, de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei egípcio deixasse o povo israelita sair do Egito. 2. Qual foi a reação do povo à exortação de Samuel? O povo se humilhou diante de Deus e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. 1 Samuel 7, 10 a 13. 3. O que caracterizou o avivamento em Neemias? Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. 4. Qual foi uma marca que precedeu o avivamento no tempo de Neemias? No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. 5. O que acontece quando Deus envia um avivamento? Quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente de Deus. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. 1 Coríntios 14, 26. Senhor, venha abençoar grandemente esta aula dominical, Senhor. Venha abençoar esta igreja, Senhor. Que venha trazer pessoas para esta casa de oração, Senhor. Para esta aula dominical, Senhor.
E venha abençoar grandemente cada um, Senhor. Venha abençoar aquele que curte. Venha estar abençoando a cada um. Venha estar dando curas. Venha estar dando livramento, Senhor, a cada um que segue, Senhor. Senhor, tudo isso eu lhe peço em nome de Jesus. E aqui acabamos mais uma aula dominical. A paz do Senhor a cada um de vocês.